Então, boa noite. Eu quero falar com vocês hoje sobre a árvore e os seus frutos. Toda árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Você experimenta o fruto e diz, ó, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma bergamota, isso aqui é um limão, isso aqui é uma uva. Você pode até experimentar com os olhos fechados, né? Você vai saber. E toda árvore se conhece dessa forma. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 33, diz assim: ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou fazei. Você tem a opção. A maioria dos textos na Bíblia que falam em árvores, ele faz uma analogia aos homens. Que os homens são como árvores. E Jesus continua o texto aqui dizendo: raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo mal? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, frívola quer dizer palavra vã. Então, de toda palavra vã que vocês proferirem, os homens darão conta dela diariamente. Porque é do fruto das nossas palavras que nós vivemos. Porque as palavras, elas representam o quê? Pensamentos. As palavras representam ideias. As palavras, elas significam o nosso interior. Ela é a substância do que está em nosso interior. Porque é da boca que procede tudo isso. Jesus certa vez disse ali em Marcos que é do coração do homem que vem tudo que sai pela sua boca. Hoje estamos diante de uma escolha. Ou fazei árvore boa e frutos bons, ou fazei árvore má e frutos maus. Ou escolher do nosso tesouro coisas boas, do bom tesouro, e do seu tesouro mau coisas más. Porque a boca vai falar aquilo que está alimentando aquela pessoa, aquela vida. Mateus capítulo 7, versículo 13, ele nos dá duas opções também. Duas estradas. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então nós temos essa opção. Ou entramos pela porta estreita. O que é a porta estreita?
A porta estreita é a porta que você entra ajustado. É a porta que você entra individualmente. É a porta que só passa um de cada vez. Porque cada um tem que se ajustar com a porta. E quem disse que era a porta? Jesus disse: eu sou a porta, por onde entram as minhas ovelhas. Precisamos nos ajustar. Não podemos produzir frutos bons e frutos maus na mesma árvore. Assim como o Tiago diz que não podemos tirar de uma fonte de água doce água salgada e vice-versa. Não dá para sair dois tipos de água da mesma fonte. Hoje está diante de nós essas escolhas. Aquele que constrói sob a rocha do Evangelho, que é o próprio Cristo, e aquele que escolhe edificar sobre a areia das incertezas. Casas edificadas sem estar num fundamento sólido são fadadas à destruição, a ruírem, a caírem. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. É pelos frutos, pelos seus frutos, que vos conhecereis. Aquele que ouve a palavra do Evangelho e edifica sobre a rocha, de fazer o que o Evangelho nos ensina, está edificando sobre um fundamento verdadeiro e está produzindo bons frutos. Está entrando pela porta estreita. Mas tem um texto de Mateus capítulo 3 que diz assim, que o machado está posto na raiz das árvores para cortá-las. Quando que o machado está posto para cortar as árvores? Para cortar as árvores que não produzem frutos. Você tem que produzir um fruto digno de arrependimento. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. E feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E todo aquele que creu no Evangelho de Jesus tem a iniquidade perdoada, tem o pecado coberto, tem as transgressões levadas na cruz por intermédio de Jesus. Hoje nós precisamos caminhar como pessoas livres do pecado, pessoas perdoadas. Você tem que saber que você é perdoado em Cristo Jesus. Amém. Você precisa saber isso. Quantos sabem? Amém. Se você souber que é perdoado, você pode caminhar tranquilo. Mas se você estiver temeroso, produza frutos de arrependimento. Em João capítulo 15, Jesus fala sobre a videira verdadeira, que é uma árvore. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo, nós somos ramos. Amém? Amém. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós podemos nos limpar pela palavra do Evangelho. Amém. Nós somos limpos pela palavra. E ele diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque
Um ramo não pode produzir o fruto em si mesmo. Ele precisa da videira, ele precisa estar ligado. E nós estamos ligados nessa videira, que é Cristo. Nós estamos participando da seiva da videira, que é o seu próprio evangelho, o evangelho de Jesus. Quem não permanecer na videira não pode dar fruto, mas aquele que permanece dá muito fruto, e pelo seu fruto você será conhecido. Eu sou a videira, disse Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras, o evangelho permanecer em vós, você pedirá tudo o que quiser e vos será feito. Você terá alegria, você terá vida em Cristo. Você é que escolhe o tesouro que você quer carregar. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau tira coisas más. E não sou eu que escolho por você, não é você que escolhe por mim, é eu que escolho o tesouro que quero carregar. É você que escolhe o tesouro que você quer carregar. Jesus disse: não ajunte tesouros nessa terra, mas ajunte tesouros na eternidade. Valores do reino, o evangelho, a graça, a misericórdia, o perdão, a compaixão, enfim. Os tesouros dos céus são tesouros para a vida. E como eu disse, tudo é produzido aonde? No coração. Dentro de nós. É no coração, é dentro de nós que são somados todos os processos mentais da nossa vida. E da boca sai tudo o que foi absorvido na vida. Os nossos processos, eles são conhecidos quando nós abrimos a nossa boca. Por isso, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que saem todos os caminhos da vida. Também diz lá em Jeremias capítulo 17, 9 e 10, que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas Deus é que sonda o coração. Por isso devemos pedir sempre ao Senhor: sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece o meu pensar, conhece a soma dos meus pensamentos. Prova-me, conhece e vê se há em mim algum caminho mau. E se há, guia-me no caminho eterno. Tiago, capítulo 3, versículo 12, diz que existem duas fontes que jorram das pessoas. A fonte da água doce e a fonte da água salgada. Você não pode deixar que da mesma fonte jorrem água salgada e água doce. Que da mesma fonte saiam bênçãos e maldições. Tiago também diz no capítulo 4, versículo 8, que existem pessoas de coração dobre, de mente dupla, inconstantes. Oração de uma maneira e oração de outra. Como eu disse antes, você escolhe o tesouro que você carrega. Como eu disse no primeiro versículo, ou fazei árvore boa e seu fruto bom,
ou fazei árvore má e seu fruto mau. Certa vez, Jesus disse para os fariseus hipócritas: vocês limpam o exterior do copo, mas não limpam o interior. Você precisa limpar o interior para que o exterior seja limpo. Limpa o interior e o exterior vai mostrar a limpeza que você tem. O bom tesouro são os rios de água viva que correm de dentro de nós. São as fontes da água da vida. Não deixe sair da sua boca palavras frívolas, palavras torpes. Antes, uma palavra agradável e temperada com sal, equilibrada, porque sal é tempero, você é tempero nessa geração. Você não é a mais e nem a menos, você é tempero. Nós salgamos essa geração. É nós que salgamos, nós que temos o Evangelho em nós. Fazei árvore boa, fruto bom. Não façam uma árvore má, fruto mau. Tesouro bom. Quando as tuas palavras saem, você percebe a fonte das suas palavras. Você percebe de que tesouro está vindo das suas palavras. Você percebe o fruto que sai da sua vida. Saiba que nós somos coparticipantes do reino de Deus, mas também somos responsáveis. Porque existe um processo. E nesse processo nós somos responsáveis pelo quê? Pelo que pensamos, pelo que dizemos e pelo nosso agir. Nossas palavras são a produção dos nossos pensamentos. Por isso que devemos edificar o nosso espírito, identificar a nossa natureza, mortificar a nossa carne, para que o que saia de nós sejam frutos bons. Tudo no Evangelho se desenvolve dentro de você, no seu pensamento. E a palavra que falamos é o que exterioriza o pensar. Porque você e eu somos o que pensamos. Como dizia o filósofo, né? Se penso, logo existo. Você existe porque você pensa. E o que você pensa é o que você é. Tem um texto lá se eu não me engano, lá de Provérbios. Assim como a imagem refletida do rosto representa o homem, assim também é o que ele é. O reflexo é o que você é. Quando você se olha no espelho. Então, o que você pensa é o que você é. Por isso que nós devemos transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente para a mente do Evangelho, para a mente de Cristo, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso você deve ouvir e julgar o que você pensa. Você deve se ouvir e julgar o que você pensa. Você é responsável. A natureza se torna boa ou perversa de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você julga. Por isso que a escolha do homem bom é tirar do bom tesouro coisas boas e do mau tesouro coisas más. Como é que você faz esse julgamento? Pelo Evangelho, pela palavra, pelo dom de Deus dentro de você, pelo Espírito Santo em você, por aquele que te guia a toda a verdade.
pelo aquilo que você aprendeu de Cristo, pelas experiências que você tem de Cristo. Você pode fazer esse julgamento. Nós somos um depósito onde habita todas as coisas. Raivas, ressentimentos, direitos, virtudes, pensamento perverso, amor, perdão. Você escolhe o que quer tirar desse lugar. Cada um de nós, a escolha é nossa, individual. Eu não posso escolher pelo outro, nem pela minha família. Cada um de nós faça o que quiser com a verdade de Jesus, com a verdade do Evangelho. Não é o que eu digo, é o que você julga, porque eu posso conduzir vocês a um lugar, mas eu sou limitado. Mas você pode ser conduzido pela verdade do Evangelho. Ele disse que ele é a verdade. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras anda na verdade. É a verdade do Evangelho, tudo é o Evangelho. Nada tem a ver comigo. Tem a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é Cristo Jesus. Então faça o que quiser com a verdade de Jesus que você receber. Durante a vida, durante a existência, durante a sua jornada, durante os processos da sua existência. E eu pergunto para você hoje, e você responda para você, como você interpreta a vida? A partir de que ponto? Se você estiver interpretando a vida a partir do Evangelho, você está no caminho certo. Porque fora do Evangelho não tem vida. Você vai chegar no seu limite fora do Evangelho. Mas o Evangelho é ilimitado. Amém. Glória a Deus. Tiago 1:21. Texto maravilhoso. Portanto, preste atenção, despojando-vos, se despir disso. De quê? De toda impureza, acúmulo de maldade. E aí ele diz assim, ó, acolhei, receba, acolha, com mansidão a palavra em vós implantada. Tem outras versões que dizem enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Acolha a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. E ele continua dizendo, tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que ouve, somente ouve e não pratica a palavra de Deus nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas próprias palavras explícitas. Quem não pratica isso, você está se enganando a si mesmo. Porque aquele que é ouvinte da palavra e não é praticante, ele é igual a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois ele olha a si mesmo e, quando se retira da frente daquele espelho, ele esquece de como é a sua aparência. Qual é o espelho que eu tenho que olhar? É o espelho do Evangelho. É a interpretação pelo Evangelho. Quando você está diante do Evangelho, o Evangelho mostra quem você é. Mostra tudo a respeito da vida e da existência. E quando você olha para o Evangelho e não se afasta do Evangelho, você vai percebendo as áreas da sua vida que precisam ser mudadas, que precisam
sofrer ajustes. Esse é o processo do Evangelho. Esse é o processo da poda da árvore, da limpeza da árvore. Esse é o processo de você arrumar o armário que está entulhado. É um processo na nossa vida que é diário. No Evangelho, nós não podemos nos afastar da palavra do Evangelho, da palavra de Cristo, da interpretação da vida através de Cristo. Porque senão, nós caímos na mesmice. E nós não podemos daí produzir frutos bons se somos maus. E nem produzir frutos maus se somos bons. Então examine-se. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Fazei. Foi o que lemos no início. Fazei. Decida a natureza que você quer ser. Decida a natureza que você quer carregar. Decida a natureza que as pessoas vão lembrar de você e você será um legado. Seja cooperador. Escolha o tesouro que quer carregar. Seja solidário com a verdade e com o bem do Evangelho. E para isso você vai usar o seu pensamento, o seu pensar. Porque o pensamento é a matéria-prima que precisa ser mudada. Por isso que Paulo diz lá, né? Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Quando você pratica a verdade, ela em si, e a verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho, ela em si produz e realiza o bem de Deus em nós. Praticar a verdade do Evangelho é você estar deixando Deus realizar o bem dele dentro de nós. Por isso, não lute nunca, jamais, contra a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho realiza o bem em você. Lutar contra a verdade do Evangelho, você estará realizando o mal para a sua vida. E você não será uma árvore que produz frutos bons. Porque toda árvore que frutifica com frutos bons são as árvores que o Pai semeou. Porque ele disse que todas as árvores, aquilo que ele não semeou, a planta que meu Pai não semeou, será arrancada. Então, vamos deixar que o Senhor arranque o que não é dele, de dentro de nós. E vão deixar aquilo que ele plantou em nós, para que aquilo produza a vida e vida em abundância, todos os dias da nossa vida. Amém? Vocês recebem essa palavra? Pelo poder do nome de Jesus? Amém? Decida. Ou fazei árvore boa e seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto mau. Porque é pela árvore que se conhece o fruto. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.